Olá! Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo da cinemática. Falaremos sobre o lançamento vertical, que pode ser visualizado no simulador. Lançamento vertical. Ao nível do mar, em um local onde se fez vácuo, experimentos de lançamento vertical são realizados a fim de estudar o movimento dos corpos, como mostra a representação ao lado. Os experimentos demonstraram que o gráfico da posição versus o tempo também é representado por uma parábola. Isto significa que o lançamento vertical é um movimento uniformemente variado. Portanto, também obedece às expressões das funções horárias da velocidade e da posição e à equação de Torricelli. Sendo a aceleração no movimento uniformemente variado constante, ela pode ser determinada a partir dos experimentos realizados. Neste contexto, vamos chamar esta aceleração de aceleração da gravidade e será representada pela letra G. O valor aproximado, em módulo, da aceleração da gravidade ao nível do mar é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Uma observação: em atividades em que não for fornecido o valor da aceleração da gravidade ao nível do mar, mas ele é necessário para se obter o resultado, nós adotaremos o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. No vídeo, dois corpos de massas e formatos diferentes são abandonados no vácuo, de uma mesma altitude e ao mesmo tempo. Verifica-se que os dois corpos sempre ocupam a mesma posição à medida que o tempo passa. Isso somente é possível se a cada instante tiverem a mesma velocidade. Se lançarmos um corpo para cima, como mostra a representação ao lado, após um determinado tempo, ele retorna ao ponto de lançamento. Isto significa que a posição final S é igual à posição inicial S0. Sendo assim, utilizando a função horária da posição no lugar de S final, teremos que a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, é igual a S0. Cancelando o S0 nos dois lados desta expressão, e lembrando que a aceleração A é a aceleração da gravidade, teremos que a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, é igual a zero. Colocando o tempo em evidência, teremos que a velocidade inicial mais a metade da aceleração da gravidade, vezes o tempo, tudo isso multiplicado pelo tempo, é igual a zero. Veja que tem duas condições para que o resultado dessa expressão seja igual a zero. Uma delas é que o tempo seja igual a zero. E a outra é que o termo entre parênteses seja zero, ou seja, a velocidade inicial mais a metade da aceleração da gravidade vezes o tempo tem que ser igual a zero. Resolvendo esta última condição, teremos que o tempo é igual a menos 2 vezes
a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. O valor de t igual a zero representa o momento de lançamento. E o valor de t igual a menos 2 vezes a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade representa o tempo gasto para o corpo retornar à posição de lançamento. É o tempo que o corpo permaneceu no ar. Esse tempo vamos chamar de tempo de voo. Analisando a expressão para o tempo de voo, t de voo igual a menos 2 vezes a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade, poderíamos imaginar que o tempo de voo é negativo. Mas isso não é verdade, pois a velocidade inicial e a aceleração da gravidade têm sinais opostos. O sinal de cada um depende do referencial que se adota. Podemos adotar o referencial no solo e orientado para cima, como mostra a figura. Veja que a representação da gravidade ela é para baixo. E isso se deve ao fato do planeta Terra atrair todos os corpos para o seu centro. Um corpo, após ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória, onde para momentaneamente, o que significa que sua velocidade final é igual a zero. E então, ele inverte o sentido de movimento. Utilizando a função horária da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, e tomando o valor da velocidade final igual a zero para o ponto mais alto da trajetória, podemos determinar o tempo gasto na subida. Lembre-se que o termo A é a aceleração da gravidade G. Isolando o tempo nesta expressão, encontramos que o tempo de subida é igual a menos a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Veja que o tempo de subida não é negativo, pois, de acordo com o referencial adotado, e que se encontra representado ao lado, a velocidade inicial é positiva e a aceleração da gravidade é negativa. Veja também que este valor para o tempo de subida é a metade do tempo de voo obtido anteriormente, considerando os pontos inicial e final à mesma altitude. Neste caso, como o tempo de voo é igual ao tempo de subida, mais o tempo de descida, e sendo o tempo de subida a metade do tempo de voo, então conclui-se que, para uma mesma altitude, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, que é igual à metade do tempo de voo. Se lançarmos um corpo para cima, após um determinado tempo, sabemos que ele retorna à posição de lançamento. E que isso significa que as posições inicial e final são iguais. Portanto, o deslocamento ele é igual a zero. Assim, se utilizarmos a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é igual a zero, teremos que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Resolvendo a expressão, encontraremos 2 valores possíveis para a velocidade final.
que seria igual a mais a velocidade inicial ou menos a velocidade inicial. Porém, no início, a velocidade tem sentido para cima e no final, para baixo. Portanto, as velocidades final e inicial devem ter sinais opostos. Sendo assim, a velocidade na descida é igual ao negativo da velocidade na subida. Ao lado, temos uma imagem de um simulador que mostra um experimento realizado em condições diferentes. Do lado esquerdo, o experimento é realizado no planeta Terra, em um ambiente onde temos a presença do ar. No centro, temos o experimento também realizado no planeta Terra, mas em um ambiente onde se fez vácuo. E no lado direito, temos o experimento realizado na Lua, em um ambiente que é considerado vácuo. Ao analisar a simulação, podemos concluir que, comparando o tempo de queda da pena no planeta Terra, fora e dentro do recipiente, podemos concluir que a presença do ar influencia no tempo de queda, sendo este maior fora do recipiente. Comparando o tempo de queda da pena ou marreta sem a presença do ar no planeta Terra, dentro do recipiente e na Lua, o tempo de queda é maior na Lua do que na Terra. Isso significa que a aceleração da gravidade na Lua é menor do que na Terra. Comparando o tempo de queda da pena e da marreta dentro do recipiente, podemos concluir que, sem a presença do ar, o tempo de queda é o mesmo, ou seja, os corpos de massas diferentes possuem a mesma aceleração da gravidade. O experimento de queda livre mais famoso é aquele que é frequentemente atribuído a Galileu Galilei. Embora não passe de uma lenda, esse experimento foi muito importante para que entendêssemos que a massa dos corpos não afeta o seu tempo de queda. Essa situação pode ser verificada na representação ao lado. Galileu, neste experimento, devido à pequena altitude, não conseguiu verificar que a presença do ar, a forma do objeto e a orientação em que se movimenta durante a queda podem influenciar no tempo de queda. Para que você entenda um pouco melhor sobre a queda dos corpos no ar, sugiro que você faça os seguintes experimentos. Primeiro, erga a partir do solo uma folha de papel. Coloque-a na horizontal e solte.
Repita o mesmo procedimento com uma folha na vertical. Agora, responda a seguinte pergunta: o que se pode concluir a respeito do tempo de queda? Segundo, erga a partir do solo dois corpos com mesmas dimensões, porém com massas diferentes. Colocando-os na mesma orientação e à mesma altura, solte-os ao mesmo tempo. Agora, responda a seguinte pergunta: o que se pode concluir a respeito do tempo de queda? Vamos realizar agora a nossa quinta atividade. Exercício 5. Fez-se vácuo no interior de um tubo cilindro de vidro, tapado nas duas bases. O tubo foi estacionado em uma posição vertical sobre uma mesa de laboratório e passou a ser utilizado para experimentos de queda livre. A fim de determinar a sua altura, um cientista abandonou em queda livre, em seu interior, uma pena de galinha. Ela demorou desde a base superior até a inferior 0,8 segundos. Adotando-se para o módulo da aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura do tubo. A representação desse experimento se encontra representado ao lado. Resolução. Para que a resolução fique mais simples, podemos adotar o referencial com a origem no ponto mais alto da trajetória e orientá-lo para baixo. Sabemos que no lançamento vertical o movimento é uniformemente variado. Sendo assim, podemos utilizar a função horária da posição S igual a S0 mais V0 vezes t mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. De acordo com o referencial adotado, a posição final tem o mesmo valor da altura do recipiente. A posição inicial é igual a zero. A velocidade inicial é igual a zero, pois a pena foi abandonada. E o tempo é igual a 0,8. A aceleração é a aceleração da gravidade e ela é vertical e para baixo, portanto positiva e igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo todos esses valores na função horária da posição, teremos então que h é igual a 0 mais 0 vezes 0,8 mais meio vezes 10 vezes 0,8 ao quadrado. Realizando os cálculos, encontraremos que a altura do recipiente é igual a 3,2 metros. Exercício 6. Na figura, temos um desenho da Torre de Pisa. Um eixo vertical y foi associado ao desenho, dando-nos, portanto, uma ideia da posição de seus anéis. Galileu subiu ao alto da penúltima sacada, sétimo anel, e de lá deixou cair uma bola de aço, bala de canhão. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade em módulo como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Com que velocidade a bola chegou ao solo? Dê a resposta em quilômetros por hora. Letra B. Quanto tempo a bola gastou para chegar ao solo? Resolução. Devemos perceber que na figura já foi adotado um referencial. Letra A. Utilizando a equação de Torricelli e sabendo que
a velocidade inicial é igual a zero e o deslocamento é para baixo e, portanto, igual a 50 metros, teremos que a velocidade final ao quadrado mais a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, substituindo a velocidade inicial igual a zero, a aceleração igual a mais 9,8 e o ΔS igual a 50, teremos que a velocidade final ao quadrado é igual a zero ao quadrado mais 2 vezes 9,8 vezes 50. Portanto, a velocidade final será igual a mais ou menos raiz de 980 metros por segundo. Transformando para quilômetros por hora, temos que a velocidade é igual a mais ou menos 2 vezes raiz de 245 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Esse 10 a menos 3 quilômetros é a transformação de metro para quilômetro, dividido por 3.600 elevado a menos 1. Ora, esse valor de 3.600 elevado a menos 1 é a transformação de segundos para a hora. Realizando as contas, encontraremos que a velocidade é igual a mais ou menos 7,2 raiz de 245 km por hora. O cálculo matemático fornece dois valores para a velocidade, um positivo e outro negativo. Porém, analisando o enunciado e o referencial, e sabendo que não há inversão no sentido de movimento, então a velocidade tem que ser maior do que zero. Assim, a velocidade, ao chegar ao solo, é de aproximadamente 112,7 km por hora. Letra B. Utilizando a função horária da posição, temos que o S final é igual ao S inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Sabemos que a posição final é igual a 50. A posição inicial é igual a zero, a velocidade inicial é igual a zero, e que a aceleração é a aceleração da gravidade, que é igual a 9,8 e positiva, pois é para baixo. Substituindo esses valores na equação, teremos então que 50 é igual a zero, mais 0 vezes t, mais meio de 9,8 vezes t ao quadrado. Realizando o cálculo, encontraremos que t é igual a mais ou menos raiz de 100 dividido por 9,8. Como o tempo não pode ser negativo, então o tempo para que ele alcance o solo será igual a aproximadamente 3,2 segundos. Exercício 7. Uma maçã foi atirada verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade escalar inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Escreva as equações horárias do movimento e faça considerações iniciais ao escrevê-las. Letra B. Determine o tempo de subida e o tempo total de voo livre da maçã. Resolução. Como a maçã se moverá tanto na subida quanto na descida, iremos adotar a origem do referencial no solo e orientado para cima. Como a velocidade inicial é vertical e para cima, então ela será positiva, ou seja, mais 50 metros por segundo. Já a aceleração da gravidade, como ela é vertical e para baixo, então ela será negativa, portanto, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Realizando a substituição desses dois valores na função horária da velocidade, que é igual a v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo,
encontraremos que V é igual a mais 50 menos 10 vezes t. Esta é a função horária da velocidade para esta atividade. Vamos agora encontrar a função horária da posição. Primeiramente, escrevemos a função horária da posição genérica. S é igual a S0 mais V0 vezes t mais meio de A vezes t ao quadrado. De acordo com o referencial, a posição inicial, sendo no solo, é igual a zero. Substituindo este valor, o valor da velocidade inicial e da aceleração da gravidade, teremos então que S é igual a zero mais 50 vezes t mais meio de menos 10 vezes t ao quadrado. Simplificando a expressão, encontraremos que a posição final é igual a 50t menos 5t ao quadrado. Esta é a função horária da posição para esta atividade. Vamos agora à letra B. Para determinarmos o tempo de subida, basta lembrar que no ponto mais alto, a velocidade final é igual a zero. Assim, de acordo com a função horária da posição determinada anteriormente, teremos então que V é igual a 50 menos 10t. Substituindo V igual a zero, teremos 0 é igual a 50 menos 10 vezes t. Esse t é o tempo de subida. Realizando o cálculo, encontraremos que o tempo de subida é igual a 5 segundos. Como a maçã retorna ao mesmo nível de lançamento, já sabemos que o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Portanto, 2 vezes 5. Daí, o tempo de voo é igual a 10 segundos. Finalizamos aqui mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima!